Olá, olá! Sejam bem-vindos! Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live 1212. Gustavo, seja bem-vindo. Olá, pessoal, vamos chegando. Vamos chegando. Olá, olá. Boa tarde, Gustavo. Vai convidando aí, amigo. Hoje o tema é muito interessante, nervos à flor da pele. Pedro Gadelha, vou convidar. Vamos chegando, vamos chegando. Olá, Pedro. E aí, Pedrão? Opa, vamos chegando. Josi, seja bem-vinda. Estamos esperando o Pedro entrar aqui. A conexão parece estar um pouquinho fraca, mas já. Fernanda, seja bem-vinda. Vai convidando aí a turma aí conhecida. O tema hoje é interessante: nervos à flor da pele. O que fazer? Vou tentar aqui chamar Pedro de novo, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Chamando aí, aguardando um pouquinho para a gente iniciar. Boa tarde a todos. Chamar o Pedro aqui. Opa. Opa. Pedro, entra aí de novo. Agora sim. Muito bem. Vamos lá, chegando, vamos iniciar. Aguardando aí Pedro do time. E aí, Pedrão, tudo bem? Fala, Serjão! Maravilhoso Quase, dia, né? Não quase almocei que, ainda, né? quase que ficou com o nervo à flor da pele aí agora. Deu uma dificuldade de entrar agora, não foi? Deu, então, eu acho que deu uma oscilada na internet aqui, aí eu fiquei em dúvida se era aí ou era aqui, eu acho que foi aqui. Foi. Mas vamos lá, não podemos ficar com o nervo à flor da pele, né? Legal. Giovanni, seja bem-vindo. Vai convidando aí a galera aí. Hoje o tema é interessante: nervos à flor da pele, cuidados e atitude de atender cliente tenso em pandemia. É o que não falta nesses momentos, né? Vanessa, seja bem-vinda. Vanessa, tudo bem? Vamos lá, convidando outras pessoas. Vamos lá, Pedrão. Então vamos iniciar, né? Aí a turma, a galera vai chegando aí. E aí, Vamos que Pedro? vamos. Tô convidando o pessoal aqui também, ó. Quem não convidou, clica no aviãozinho, seleciona os amigos aí que você acredita que precisa transformar o seu atendimento num atendimento lucrativo, que é esse movimento que a gente tem trabalhado, né? O movimento do atendimento lucrativo. O que é isso? É você ter um olhar especial para o seu atendimento que acontece o dia todo na sua empresa, no seu negócio. Só que a pergunta é, será que esse atendimento ele está trazendo novos clientes, potencializando os clientes que você já tem, ou você está perdendo um cliente agora e nem sabe? E um dos Exatamente. pontos, né, Sérgio, é isso, né? Como lidar com esse momento que a gente está vivendo, e muitas vezes o cliente chega aí com os nervos à flor da pele. E quando é bem elaborada essa questão, você consegue conquistar clientes. Eu costumo dizer que os clientes mais fiéis são os domesticados. Ô Sérgio, dá uma Diga. introdução, você com mais de 30 anos aí, 11 livros escritos, os livros do Sérgio são best-seller, para quem não sabe, ele já vendeu mais de 1,5 milhão de livros vendidos. Eu acho que no Brasil dá para contar no dedo quantos autores têm essa marca, né, ô Sérgio? Então, conta um pouco para a gente o que um cliente com o nervo à flor da pele pode acontecer, situações que podem acontecer, que podem
causar, que tipo de transtorno pode causar para a empresa. Só o pessoal já começar a ficar atento ao tipo de problema que às vezes está acontecendo, eles nem sabem, né? Exatamente. Ô Pedro, isso pode causar um desastre muito grande, como também pode ser uma extraordinária oportunidade. É um momento de desequilíbrio que leva para os extremos, né? Houve uma bomba que é efeito muito forte na empresa. Quando eu digo assim, que pode tomar repercussões continentais, como, por exemplo, hoje nós temos a rede social. Um pequeno problema, o cliente zangado e tal, e não tratado devidamente, vai para a rede social, matou, cara. Entendeu? A dimensão é astronômica. Por outro lado, clientes problemáticos que vêm com tensão alguma coisa, quando eles são bem elaborados, bem cuidados, eles viram grandes fãs da empresa. Então, é uma situação extrema que requer duas capacitações muito importantes: a capacitação técnica e a capacitação, vamos dizer, espiritualista, no sentido não religioso, mas no sentido de equilíbrio, de estar bem, né? Então, são dois tipos de competência necessária. Não basta só uma, porque não adianta você ser o cara mais zen do mundo, né? Se não souber o que fazer, o cliente vai ficar zangado. Por outro lado, também técnica sem humanidade, sem espiritualidade, também não leva a lugar algum. Então, como você colocou, é um momento de muita oportunidade, certo? Acho que o Muito bem, Patricião está entrando Patrício aí. chegou aqui, o terceiro, eu vou convidá-lo aqui para entrar também, que é sempre a turma aí, Patrício, a formar aqui o trio aqui da clientologia. Diga aí, Patrício. Maravilhoso. Cheguei! E aí, Não fica Patrício? chateado comigo não, porque eu fui hoje um mau cliente, viu? Hoje é feriado em Lagarto e eu tava viajando aqui na maionese. Lá antecipa o feriado é amanhã, ele já emendou. Então, hoje não tem ninguém à flor da pele aí, né? Não, Certamente. tem não. Tá todo Tem, mundo... e olha que tem. Tá todo mundo take it easy aí. Mas vamos lá, gente. Então, a gente estava falando aqui, Patrícia, sobre esse tema nervo e mostrando, falando justamente que é uma situação extrema, que pode gerar uma grande oportunidade, como também uma catástrofe. O cliente revoltado vai para a rede social. Então, a bem da verdade, todo mundo é humano, tem cliente que, aqui para nós, todo mundo tem vontade de mandar ele a PQP, né? É humano. Agora, a diferença aí é a inteligência emocional, não é verdade? Porque se você fizer isso, é um desastre, tanto para a organização como para você também. É uma falência de humanidade. Mas, enfim, como se deparar de uma situação disso? Eu estava falando, insisto, são dois tipos de preparação: a técnica, a capacitação. A pessoa precisa saber o que fazer. Por exemplo, cliente nervoso, o que fazer com cliente nervoso? Então, há alguns passos. A propósito sobre isso, gente, lembrando aqui, viu, Pedro e Patrício, hoje nós temos uma reunião empresarial muito importante, gente, e nós vamos desdobrar esse assunto. Se você é empresário, empresária, não deixe de participar dessa reunião empresarial hoje, às 19h30, que nós vamos, inclusive, mostrar alguns caminhos muito interessantes e tem uma grande surpresa. E aí, Sérgio, como é que pode participar? Muito simples, entra aqui no meu Instagram, Sérgio Almeida Clientologia. Lá na bio tem lá reunião empresarial. Você coloca seu contato, porque ela é um convite, é gratuita, entretanto, não é aberta. A pessoa, para participar, tem que estar inscrito e vai receber o link para participar na oportunidade. Tá legal? Não é isso, Pedro? Perfeito, Sérgio. É isso aí. E o legal é isso que você está falando, tem uma metodologia, um caminho, né? Então quer dizer que tem uma metodologia, um passo a passo para lidar com esse tipo de cliente, Sérgio. Não é uma coisa que acontece, vamos dar o seu jeitinho aí. Não, tem uma metodologia, é isso?
Tem, claro que sim. Eu não vou detalhar ela aqui porque não é objeto. A gente vai falar aqui de modo geral. Mas, por exemplo, um cliente nervoso, você tem que dar atenção a ele. Em primeiro lugar, até escute. Não tente, só rapidamente, não tente falar enquanto o cliente está falando, né? Porque o primeiro passo é ele desabafar, ele esvaziar. Se você tenta, é porrada certa, é confusão. Então, se você não sabe disso, mesmo que o cliente que ele tenha falando uma coisa que está resolvida, às vezes tem ansiedade. Não, senhor, não é momento. Ele não vai te escutar. Então, o primeiro momento é deixar ele falar. E, Sérgio, quando é que eu entro? Muito simples. Quando você perceber que ele deu uma cansada, respirou, parou, aí é hora de cabecear a bola, entende? Se você não souber isso, com toda a razão do mundo, você vai criar um problema, o cliente vai ficar irritado. Isso é técnica. Outras coisas também. Mas, enfim. Sérgio, oi, diga. se me permite, eu aprendi com você, não me lembro em qual livro agora, mas acredito com A, eu não acredito, que nesse momento a gente precisa se colocar e fazer com que o cliente entenda que nós estamos ao lado dele. Porque muitas vezes a gente se posiciona quando o cara vem com muita raiva e a gente se posiciona contrário a ele, como uma força oposta. A gente precisa fazer com que o cliente compreenda que nós estamos do mesmo lado. E eu gosto muito quando acontece nesse momento, eu escuto, e depois eu digo uma frase: eu estou contigo, eu estou ao seu lado, vamos resolver isso juntos. Eu nunca quero combater se ele está errado ou certo, porque a pior coisa é quando a gente entra no modo defensivo nessa situação. Entrar em modo defensivo vai fazer com que o cliente ainda colocar álcool na fogueira. Então a gente precisa compreender e fazer com que o cliente compreenda que nós estamos ao lado dele para resolver o problema, né? Cliente com problema é bom, cliente com problema é bom, cliente com raiva é bom. Por qual motivo é bom? É que uma grande oportunidade, eu costumo dizer, eu não gosto de falar problema, eu costumo dizer desafio. O cliente com problema é um desafio, porque a maioria não tem competência para resolver. Então, quando você acolhe, sabe cuidar de um cliente problemático, você ganha um cliente para sempre. Isso eu tenho N situações e cases, é incrível, né? Patrícia, uma coisa que você falou aí importante, que é a rainha das virtudes, é a empatia. É a primeira coisa, né? Se posicionar no lugar do outro, né? Literalmente, focar e se posicionar no lugar do outro. Outra estratégia também, dizer eu compreendo o senhor em vez em quando, né? Como estou com você, para ele sentir que você não é um opositor, mas você é alguém que está ali para escutá-lo como um amigo e fazer a melhor condução possível. Então, essa é uma estratégia básica para lidar com o cliente nervoso. Uma outra coisa importantíssima, gente, que extrapola, eu digo que hoje a competência não é mais técnica, isso não existe mais, a competência técnica não é mais suficiente. Nós falamos da competência amorosa, exatamente, a humanidade, e nesse sentido é fundamental você ter ferramentas como, por exemplo, meditação, a oração. Oração é uma ferramenta, gente. É uma ferramenta de conexão com a coisa positiva, né? Com Deus. A respiração é outra ferramenta. Na hora que você está tenso, nervoso, dá uma paradinha. Eu costumo dizer, você respirar profundamente, suavemente 10 vezes, isso faz muito mais efeito do que uma xícara de maracujina, né? Sérgio, e Pedro, me responda. Não, e até você falando isso, me responda. Existe algum jardim, o mais lindo que seja, sem espinhos? Não, claro que não. E por que muitas vezes a gente foca no espinho ao invés de focar na flor? Quando um cliente ruim chegar, a gente precisa entender que os espinhos são necessários, mas precisamos olhar o cliente como uma flor. Nós vamos podar os desafios que temos, poda, arranca os espinhos, mas a flor precisa permanecer intacta. Só que muitas vezes a gente vai de encontro com o cliente e a gente quer arrancar a flor junto com o espinho, com tudo. Não já quer arrancar assim. Tudo, né? E tem essa oportunidade, que eu vou até provocar o Sérgio antes, mas antes só trazer um fato bacana, que isso
tá tão forte lá já no Vale do Silício, nas empresas de lá, e muitas empresas no Brasil já têm trabalhado, que eles não estão olhando mais para a questão técnica. É como o que eles chamam lá de hard skill. Eles estão focando agora que chamam as soft skills. O que é soft skill? É esses termos que o Sérgio trouxe aqui. É como você é liderança, é empatia, é você ter esse controle emocional. Por quê? Porque isso, a parte técnica é fácil treinar. Isso aqui você consegue treinar, sim. O Sérgio falou que tem uma metodologia para isso. Mas se a pessoa já não vem com uma cultura, já não vem com uma predisposição para querer mudar isso, é muito mais difícil. Então, as empresas estão já olhando isso para os soft skills, que são as habilidades do futuro, inclusive. Né? Se você pegar quais são as habilidades do futuro, se você não tiver isso bem desenvolvido, por quê? Porque não é só com o cliente, né? Você lida com os clientes internos. Imagina trabalhar num time onde você não consegue, a pessoa não tem tolerância, a pessoa não tem empatia. Entra naquela sua analogia da corrente, que eu gosto muito, depois você pode falar. Mas voltando ao que o Patrício falou sobre a questão da oportunidade, né, Sérgio? Porque os espinhos que aparecem, que são os que reclamam, é um percentual muito pequeno, né, das pessoas que reclamam, né, Sérgio? Fala um pouquinho disso para o pessoal poder entender o tamanho da oportunidade, né? Porque muitas vezes aquele pouquinho que está reclamando é aquele que vai te dar a oportunidade de melhorar para todos os outros que nem estão falando sobre aquilo, já estão indo para o concorrente. Quando me fala, eu tenho muitos exemplos, mas quando me fala isso, eu lembro sempre desse livro nosso, Princípios, né? 8 princípios para encantamento do cliente, que tem um princípio de gentileza. E eu me lembro de um case que eu tenho muitos cases de clientes meus, mas esse aqui é de um americano que é realmente, simplesmente extraordinário. Esse cara, eu costumo dizer, o nome dele é Danny Meyer. Está aqui. Eu aqui, no 80% dos exemplos são dos clientes meus de consultoria, mas eu mesclo com alguns exemplos internacionais. O Danny Meyer, ele é considerado o rei da gastronomia em Nova York. Esse cara tem uma história muito bonita. Ele escreveu um livro sobre hospitalidade. Ele começou como um cumins, auxiliar de garçom. E ele dizia uma coisa seguinte, que alguns colegas evitavam alguns clientes. Aí chegou fulano de tal, aquele cliente chato e tal, exigente, que não dava boa gorjeta, né? E ele não, ele era especializado. Quando alguém chegou, ó, Dani, tem ali, ó, tem um nó cego ali, deixa comigo. E ele era especializado em descascar abacaxi. Vamos chegar no final. Esse cara hoje é arquimilionário, é dono de uma rede. Será que essa estratégia tem a ver com essa conquista que ele teve? Evidentemente que sim. Ele sabia que os clientes complicados, né, uma vez bem trabalhados, viravam fãs. É isso mesmo, eu tenho N exemplos. Né? Porque aí, minha cara, Sérgio, mas por que isso ocorre? Psicologicamente, essa turma, ele bate e é acostumado a tomar porrada da vida, cheio de trauma. E, normalmente, o que é que acontece por aí? A reação, como o Patrício falou, o espinho toma lá da cá. E ele quebrava isso. Quando essas pessoas complicadas são quebradas através de uma estratégia de acolhimento, o que é que acontece? Eles ficam fãs, viram fiéis. Eu te desafio a fazer isso. Escolhe hoje um nó cego e dê um tratamento especial. Só para concluir, é muita coisa. De repente, isso aqui não é uma palestra. Um grande cliente, um cara me falou uma coisa que uma grande empresa de eventos e tinha uma montadora que tinha um contrato com eles milionário. E tinha uma diretora que a mulher não valia nada. Aquela criqui que qualquer... Olha, está faltando aqui, tem um cisco aqui no corredor do elevador. A mulher era chata pra caramba. O que é que ele fez? Disse, não, nós não vamos dar teste a essa mulher. Ele, quando ela estava escalada, ele pegava um executivo e só hospedava no hotel. Diz, meu amigo, você não vai fazer nada, cola nela. O que ela quiser, você faz, antes dela pedir. Pronto, neutralizou. E com isso ele teve o contrato milionário por muitos anos. Né? Ô, Sérgio, o que eu queria falar, e aí é um ponto agora... que eu diria que é um ponto de ruptura. Porque a maioria dos empresários, e principalmente o eu empresário, né,
que eu sou empreendedor, ele tem essa mania de atender bem o cliente que chega lá, independente se seja bom ou ruim. Só que essa cultura, muitas vezes, ele não consegue passar para os seus colaboradores. Como que um empreendedor pode passar essa cultura de atender bem os clientes que chegam zangados, ou os clientes que chegam, os clientes ruins, entre aspas? Eu não acho nenhum cliente ruim, eu acho todo cliente bom, mas os clientes zangados, como que a gente pode passar essa cultura de transformar um desafio de um cliente ruim numa oportunidade? Como fazer o cliente ruim ser percebido como um cliente bom, não um reclamão? Como que a gente pode fazer para que essa cultura de elevar o padrão perpasse, ou seja, expandido e não fique apenas no estratégico, mas que vá para o tático e para o operacional? Muito bem, Patrício. De forma bem pragmática, a primeira resposta que eu digo a essa pergunta sua é: se inscreva aqui agora na reunião de hoje à noite. Certo? Nós não podemos rapidamente, mas nós vamos ter hoje 1h30 aí, nós vamos abordar essa temática e mostrar esse caminho. A reunião é gratuita, vá lá no nosso Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, é gratuita, coloque lá e convide pessoas que você goste, tá? Mas está claro, Patrício, existe toda uma técnica. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: há uma confusão muito grande entre o que é atendimento. Eu classifico em 3 categorias: o mau atendimento, o normal e o anormal, que é o encantador. Então, a maioria pensa que não maltratar, ser educado, isso é um bom atendimento. Não é. Isso é um atendimento normal e é isso que está matando as empresas. Tá claro? Essa normalidade, esse arroz com feijão que todo mundo faz. Não! Nós temos o empresário e ele tem que conduzir toda a sua galera para o 3º nível. Qual é ele? É justamente o anormal, fazer. Quando alguém... Eu acabei de falar um case de uma diretora. Na hora que chegar um cliente chato, olha, acende a luz amarela, bota um garçom a mais, bota com mais frequência, chega lá para neutralizar ele. Faz um sobretrabalho, né? Para tirar ele daquele posicionamento de agressividade para um fã seu. Então, essa primeira estratégia, atenção maior, é aquela história. Você tem filhos, vamos dizer, todos tem filho, tem 2, 3 filhos, até alguns filhos não entendem isso. Tem um que ele precisa mais de ajuda, não é verdade? Então, precisa mais de foco, precisa de dar mais atenção. Em famílias, até, alguns não entendem isso. E, meu pai gosta mais de fulano do que ciclano. É um equívoco. Na realidade, você, como pai, como gestor, você tem que dar uma maior atenção àquele indivíduo. Com o cliente, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa, né? Então, aqueles clientes que você percebe um pouco, por exemplo, uma secretária está ali na recepção, vê alguém se mexendo, que eu digo, com maior frequência, olhando para o relógio, fica atento aos sinais, aquilo é bomba. Você tem que neutralizar com atitude proativa, encantadora, entende? Ô, Sérgio, uma coisa legal que você está comentando, e até tocando na questão que falando da liderança, a partir do momento que é uma coisa que você tem uma metodologia, é algo que você faz de forma proativa, como você colocou, o primeiro passo, como falou, a liderança tem que se envolver e tem que participar, porque como que eles vão cobrar algo que eles não conhecem, que eles não sabem, né? Então, por exemplo, como que eu vou cobrar uma proatividade se eu não sei o que é ser proativo? Como que eu vou cobrar um atendimento lucrativo se eu não sei o que é isso? Atende bem o cliente. O que é atender bem o cliente para você, Sérgio? O que é atender bem o cliente para o Patrício? É algo subjetivo. Então, isso tem que ter claro essa metodologia, esse passo a passo, para que o empresário olhe para isso. E é o que eu sempre bato nas reuniões, de forma estratégica. Só que para isso tem método, né? E é o que a gente tem trazido algumas pílulas aqui na reunião. Hoje à noite a gente vai se esmiuçar um pouco mais, para que como você constrói esse atendimento lucrativo? Tem um passo a passo. E você precisa construir isso para poder liderar seu time, né, Sérgio? Ontem, até se porque o que a gente vê no atendimento fica Deus dará. Você não atende bem, mas fulano atende. Mas o que é atender bem? Né? Como que você metrifica? E é importante trazer essa reflexão,
para que o empresário, o empreendedor ou o profissional que esteja aqui ouvindo saiba que tem um passo a passo, igual você tem vendas, igual você tem finanças, igual você tem marketing, para o atendimento tem também. O lance ninguém está olhando para isso. Por isso que é um mar azul, né? Um oceano azul, né, Patricião? E você falou aí, Pedro, eu me lembrei, eu comecei a ler um livro, super recomendo. Hooked, engajado, Como Construir Produtos e Serviços Formadores de Hábito. E o cara fala algo muito interessante que eu gostei. Ele diz o seguinte: agora não é mais nessa velocidade que a gente está, o meu produto na vitrine. É o primeiro a ser lembrado que vai vencer o jogo. E como é que eu vou ser lembrado? E ele mostra, nós não vamos ser lembrados mais com uma imagem de marketing, com uma campanha. Nós vamos ser lembrados pelas experiências de hábitos que a gente vai formando na cabeça do nosso cliente. Cara, isso aqui foi um bombardeio. Ele diz assim, pequenas equipes de startup podem mudar profundamente o comportamento dos usuários por meio de uma série de ganchos, que é o momento verdade que Sérgio fala, né? Quanto mais os usuários acessam os momentos verdades, maior é a probabilidade deles formarem hábitos. Então, a gente precisa fazer com que o nosso cliente que ele lembre da gente no momento que ele precise e que se torne um hábito dele visitar nosso cliente, querer nossas soluções. A gente precisa fazê-lo, aprender essas experiências, experimentar a nossa empresa, mesmo no momento ruim, ele precisa experimentar a nossa empresa, né? E o Sérgio trouxe um ponto interessante, Sérgio, que você falou, a pessoa tá agitada, né, olhando no relógio. Quantas vezes a gente entra no lugar, a pessoa nem olha para a gente? Quanto mais vê isso, então você percebe que existe muito mercado para as pessoas se prepararem e muita possibilidade de crescimento, né, Patrício? Por que essas empresas, né, eu estou aqui com a camisa do Google, que a gente leva no Vale do Silício, elas se destacam? Porque elas focam nisso. Cara, como que vai ser, o cliente vai vivenciar essa experiência? Como que eu entendo isso para proporcionar a próxima? E o Sérgio tem vários cases, né, Sérgio? Que quando as empresas fazem isso, funciona. Desde a liderança, desde da pessoa que está ali na faxina, no atendimento mais próximo. Deixa eu fazer uma pergunta para a galera aqui. Você que é empreendedor que está aqui, você conhece os momentos verdade da sua empresa? Reginaldo, meu amigo que está aí, empreendedor forte. Você conhece os momentos verdade da sua empresa? Patrícia, o que é momento verdade? Cara, cliente espírita, né? Às vezes é isso, né? Você se sente invisível. É isso mesmo. E aí, mas essa é uma pergunta para te fazer para você como empreendedor ou como atendente. Você conhece os momentos verdade do seu cliente na tua empresa? Cara, essa metodologia de Sérgio, ela é incrível. Eu tenho parado para analisar, para fazer isso nas minhas empresas. Desde que eu aprendi, foquei, coloquei isso, deu super certo nas minhas empresas, me fez crescer. Por quê? São nos momentos verdades que a gente proporciona experiências encantadoras do cliente. E aí, Sérgio, como é que o cara faz para aprender o momento verdade? Inscreve aí, ó, Sérgio Almeida Clientologia, vai lá, vai valer muito a pena. Esse cara é fera. A palavra-chave, você falou, é experiência. Está se falando muito hoje. Eu falo isso há 30 anos. Fala-se jornada de experiência de cliente. Eu falo isso, ciclo de experiência do cliente há 30 anos. É justamente isso, é dar o melhor, aquele momento, conhecer o cliente para realmente ofertar o melhor sob o ponto de vista dele. E eu diria, Pedro, você estava falando, eu fico assustado, confesso a você, como a maioria dos empresários estão dormindo, estão míopes. Né? Porque é uma solução que está aqui a um palmo do nariz, não precisa gastar dinheiro e traz um resultado desse tamanho. Imagine, você tem uma solução, chegar de, olha, eu tenho uma estratégia aqui para você multiplicar sua venda até 3 vezes mais, sem gastar mais um centavo com funcionário, com nada. E aí? Você leva a sério isso? Então, acorda. Eu estou falando de um atendimento fantástico, gente. E o pior é que as pessoas têm essa experiência pessoal. Eu fico imaginando o mindset dessas pessoas, tá? Por exemplo, ela sabe quando ela vai em uma praia, em um lago, ou vai em algum lugar e tem lá vários concorrentes, você vai em um lugar e quando você gosta, é bem atendido, você volta no outro dia e vira fã. Isso é natural do ser humano. E você não acha que isso ocorre com o teu cliente? Acorda!
Então, chegou a hora que o atendimento normal, mediano, que todo mundo faz, a obrigação, a ISO 9000, isso não leva nem sustenta mais ninguém. Quem continuar no atendimento normal vai quebrar. Esse Sérgio, o oceano azul, gente. E é tão verdade isso, tem uma experiência... Não, essa semana eu tive uma experiência, semana passada. Eu liguei no comércio aqui, eu sempre busco incentivar o comércio local, né, por tudo que está acontecendo. O atendimento foi tão, eu não digo nem normal, tá? Eu precisava eu fui fazer uma pizza, tem um forno de pizza ali, precisava daquela vassourinha, sabe? A pessoa falou, não, só tem o que... Resumindo, foi horrível. Eu falei, não acredito, cara, que estou passando por isso. Eu entrei no Mercado Livre, entregou em 2 dias, sem cobrar o frete, estava na porta de casa, eu nem precisei sair de casa. Ou seja... O cara podia ter me fidelizado, porque daí eu ia comprar mais coisas com eles e tudo mais. Uma experiência assim. Então, quer dizer, com a pandemia, antes o Mercado Livre não tinha esse poder de entregar tão rápido. Eu lembro, eu sou cliente. Então, eles cresceram e viram que o frete era uma questão, a logística era, e estão investindo milhões nisso. Agora, se você não se cuidar, né, Sérgio, não arrumar isso, não é nem questão de você aumentar as vendas. É questão de sobrevivência agora, acredito, né? Claro, Pedro. E olha, vou dar uma dica agora que vale 1 milhão, viu? Se você quer ouvir, devia fazer uma mentoria só para entregar, mas tem muito mais coisa para entregar na mentoria. O que eu digo, olha, presta atenção que eu vou dizer para você aí, você que é empresário. Primeiro, a você absorver isso e depois, revogue a 3ª lei de Newton. Nós estamos falando em atendimento nervos à flor da pele. Revoga a 3ª lei de Newton. Essa é uma coisa que eu quero te entregar, fruto de uma reflexão minha durante muitos anos. Revoga. Aqui tem uma estratégia. O que é a 3ª lei de Newton? Para quem não está familiarizado ou esqueceu da física, né? Faltou a aula no dia de física, não tem problema. A 3ª lei de Newton diz o quê? Que a cada ação corresponde uma reação em mesmo sentido, no mesma direção, porém em sentido contrário. Isso é uma lei dos répteis, dos idiotas, dos normais. O anormal revoga ela na área humana, né? O que é? O cara chega mal educado, grosseiro, você não vai ser mal educado, grosseiro com ele. Isso é um segredo, né? Você tem que se preparar para isso. Tem técnicas para isso, tá? Junto oração, meditação, respiração e capacitação técnica. Aí, com isso, você neutraliza aquela bomba que poderia desdobrar em uma rede social e detonar a sua empresa. Você faz daquele limão uma gostosa, saborosíssima limonada, gente. E aí é que eu digo, um cliente domesticado, o que é que eu digo? Com todo respeito, não é que ele seja um animal, alguns até se apresentam de forma. Quando o cliente é domesticado, vem com aquela revolta, com ou sem razão, isso não interessa, e você dá um tratamento, não implanta a 3ª lei de Newton nele, cara, eu vou te dizer, de 100, 99 vai virar teu cliente fiel. Vai te pedir desculpa. Se você duvidar, faça. Se você duvidar, aí venha, a gente tem mentoria, traga as suas histórias físicas ou corporativas que a gente vai lhe indicar passo a passo o que fazer para você multiplicar teu resultado. Hoje a gente tem uma reunião aqui, Soraya. Vai ficar gravada essa live, está show. Quero passar para os nossos colaboradores. Soraya, todas as nossas lives, elas estarão gravadas lá na nossa comunidade, que é atendimento lucrativo, beleza? Mas hoje a gente tem a reunião também à noite, né, Patricião? Exatamente, te recomendo, vai, participa, se inscreve lá no Sérgio Almeida Clientologia, na reunião de hoje à noite, que você vai ter uma oportunidade para que os seus colaboradores possam ter isso e muito mais, beleza? Então se programe. Vai ser às 19h30, é isso, ou às 19 horas? 19h30, é só se inscrever aqui no link do Sérgio aqui. Vai no Instagram do Sérgio. Soraya, bom te ver, saudade, viu? A Vanessa colocou aqui uma surpresa fantástica, viu? Imperdível, né, Pedro? Vale a pena, pessoal. Vai estar muito bacana o conteúdo.
A Soraya colocou que lamentável, em plena pandemia, empresários não acordando para o atendimento. Aí eu fico refletindo aqui, e aí eu queria que o Sérgio depois desse a consideração, o Patrício também. Eu acredito que é o seguinte, os empresários nesse momento estão muito focados o quê? No resultado. Eu acho que caiu as vendas, alguns com portas fechadas, e ficam focados aqui, preciso vender mais, preciso vender mais. Só que acontece, venda é o resultado final. Você consegue controlar quanto você vende mais diretamente? Não. É igual perder peso, preciso perder peso. Não. Você consegue calcular quanto de caloria você ingere e quanto de exercício você faz para gastar. Vendas é a mesma coisa, é resultado de um processo. Só que o que a maioria esquece é, ou olha só para a equipe comercial, e alguns ainda olham para a estratégia de marketing. Mas ele esquece que antes disso daqui tem o atendimento, que é o que eu brinco aqui, pode ser o atendimento fantasma, né? Porque ninguém olha para ele está lá e finge que acontece. Quando as pessoas começarem a entender que tem técnica, tem metodologia, tem estratégia para potencializar o atendimento, o resultado, que é consequência dessas etapas, me deu até uma ideia aqui, Sérgio, vou desenhar esse fluxo depois para a gente explicar isso melhor. Cara, não tem como, que você falou, tem depoimento que triplica vendas. Por quê? Se você mexe nessa equação aqui, né, vamos supor que você, em vez de fazer um exercício por dia, você faz 2 e 2. Cara, você já vai emagrecer na metade do tempo. Agora, imagina se você potencializa o seu atendimento. Cara, eu garanto que esses cases que o Sérgio tem e os depoimentos que a gente recebe vão ser cada vez maiores, né, Sérgio? Eu diria, se você pediu consideração, Pedro, eu diria que esse é o grande problema aqui. Você foi falando e me veio uma coisa muito bacana. Vendas é você estar focado na grana. Atendimento é você focar no ser humano. Eu acho que veio isso, foi massa. Quando você está apenas querendo vender, você está querendo apenas o dinheiro do cliente, muitas vezes você é levado pela meta que precisa bater, você é conduzido pelo meu salário, eu quero fazer a viagem com minha esposa, eu tenho que pagar aquele boleto. Mas quando a gente preza pelo atendimento, a gente está preocupado em proporcionar uma experiência encantadora para o cliente. E eu não sei quem foi que falou, que disse o bom atendimento é tudo. Foi Soraya. Soraya, eu vou te falar, o bom atendimento não basta mais. É preciso um atendimento encantador, um atendimento lucrativo. Porque atender bom, todo mundo, a maioria atende bem. Levar o padrão. Enquanto a gente precisa evoluir. Olha, eu quero mandar um abraço para meu amigo Marcos Mizuki, diretamente do Japão. Olha, a gente tem gente do Japão aqui agora. O cara tá lá 1 da manhã. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Exatamente, que alegria, Marcos. E acaba pulando etapas. Então, se a gente focar apenas na venda, e poucas pessoas estão enxergando isso, Pedrão. E a gente está com esse movimento aqui de elevar o padrão, de levar atendimento lucrativo para que pessoas sejam atendidas. Porque a partir do momento que a minha empresa, que eu e você começamos a criar uma experiência encantadora, meu amigo, esse cliente não vai sair mais e a venda vai ser uma consequência. Eu não vou precisar utilizar a técnica de persuasão, não vou precisar... Cara, quando eu fiz um atendimento, eu fiz essa antessala da venda, digamos que a venda é a sala e o atendimento é a antessala. Quando eu levo para a sala, meu amigo, já é para jantar. Eu não vou ter muita conversa, mas eu já tenho um atendimento aqui ruim, ferrou, aí eu vou ter que me esforçar para vender, ou eu faço aquela venda que não vale a pena, que o cliente vai levar um produto que não faz diferença na vida dele. Você falando, me lembra uma reflexão que eu sempre faço, o seguinte, uma coisa que me intriga profundamente, principalmente em negócios novos, são empresários que gastam milhões na infraestrutura, no planejamento, né? E dos equipamentos, e negligencia a capacitação das pessoas. Gente, eu tenho certeza que esse é um erro monstruoso, é profundamente estúpido. Mesmo que a gente comparar, eu sempre digo, o custo da capacitação de um ser humano, fazendo um paralelo, é o custo do cafezinho em uma grande festa, né? De uma cerimônia de casamento. Posso falar só um exemplo, te ajudar? Você falou aqui, você falou, olha o que me veio. Eu olhei para o meu celular, eu tenho 10 mil reais aqui, que foi meu celular. Eu olho para a minha cadeira, foi 3 mil reais. E o material humano aqui? Eu pago 10 mil para investir no celular, eu compro um carro de 50 mil e eu não capacito o ser humano
Como é que eu quero que o ser humano tenha resultado? Não investe 500 mil reais no curso. Não invisto R$ 1.000, não invisto R$ 200 no meu colaborador e em mim. Cara, você quer essa ficha? Eu disse, cara, por que eu não vou investir em mim? Por que eu não vou investir na minha equipe? Então, se a gente não tiver essa percepção que é o ser humano quem vai fazer a diferença, porque é o ser humano quem vai manipular a máquina, é o ser humano quem vai dar os comandos. O ser humano precisa estar preparado. O ser humano vai fazer a diferença no mundo. Os robôs. O ser humano é o diferencial, né, Patrício? Porque tirou isso, é o que o Sérgio fala. É robô, é máquina, e aí, perdeu o emprego. Porque naquele ponto o ser humano não estava mais sendo diferencial. Aonde ele pode fazer diferença, ele vai. Sérgio, acho que a gente até estourou o tempo. Quer deixar a mensagem final? É verdade, rapaz. Tava bom pra caramba, né, velho? Mas a noite continua. Olha, vamos lá para a noite, que se aqui for bom, de noite vai ser melhor ainda, porque a gente vai ter tempo de aprofundar e nós temos também alguns PowerPoint para mostrar que fica muito legal. Mas, enfim, gente, eu quero lembrar da terceira lei de Newton, pense nisso, tá? Principalmente, a grande lição é não reaja, haja. Na realidade, e veja que o cliente tenso, nervoso, ele na realidade, em vez de um problema, é uma tremenda oportunidade. Mas, para isso, você tem que estar preparado e sua equipe, porque senão você não vai enxergar mais do que isso. Você vai se embolar em uma merda de um problema, que isso pode ir para a rede social e liquidar a tua empresa. Isso não é exagero. Às vezes, um único momento da verdade toma uma dimensão incrível. Hoje nós estamos na época da virtualidade, um simples MV. Só para concluir, a United States não foi, eu não sei se foi o United States, acho que não foi, mas uma grande companhia aérea, 3 anos atrás, nos Estados Unidos, teve um momento da verdade. O United teve um momento da verdade em um voo overbook, tiraram um cidadão chinês na força, isso viralizou, tá por aí, eu tenho esse material, viralizou, foi um escândalo, um MV só dentro de uma aeronave. Se isso fosse há 10 anos atrás, não aconteceria nada, era uma história que chegava a 100 pessoas. Viralizou em uma semana. A empresa perdeu 250 milhões de dólares da Bolsa de Valores, cara. Uma semana, apenas por um MV que os seus colaboradores não estavam capacitados para fazer um atendimento e um relacionamento. Olha o desastre. Serginho, você foi me falando, aí o cara disse assim, mas eu não tenho na Bolsa de Valores e tal. Aí ele atendeu mal a Dona Maria. Dona Maria foi na igreja, falou mal para os irmãos da igreja. Dona Maria teve reunião da família, disse, não vá mais naquele lugar, não. E aí começou todo mundo falando, olha, Dona Maria falou aquilo. Daqui a pouco o cara perdeu milhares de reais, perdeu o cliente e não sabe por que foi. Foi pelo péssimo atendimento à Dona Maria. Sim, ele precisa saber que Dona Maria trabalha no Reclame Aqui, como os 200 milhões de brasileiros. É isso aí. Exatamente. Foi show. Tem muita oportunidade, mas é para quem está presente, para quem está querendo se esforçar e pagar o preço para ir além, né? Tem um oceano azul aí, né, Sérgio? Mas tem que pagar o preço, tem que investir, tem que olhar com uma forma profissional. Eu gosto de brincar. Hoje o mundo de negócios não tem mais espaço para amador. Ou você foca, cria estratégia e faz aquilo acontecer, ou é questão de tempo. Lembrando, Petrão, que o preço disso, econômico, é desse tamanho, um resultado imenso. Na realidade, o preço é a tua mudar o mindset, focar nisso, estudar isso, buscar quem pode lhe ajudar a pegar na mão através de curso e mentoria e você conseguir resultado simplesmente extraordinário, certo? Exatamente. O Marco só está falando aqui, imagina o mercado que o PD foi. Sábado me expulsaram de um supermercado, você não tem noção. Eu conto isso na quinta-feira, na nossa reunião. Vamos contar isso. Como perder um cliente bom. Como perder um cliente bom. Vamos conversar sobre isso. Imagina o mercado, porque quantas vezes você não vai por semana lá, mas beleza. Cara, você não tem noção do que aconteceu. Eu acho que vale a pena. Eu vou contar para quem está aqui na quinta-feira esse episódio. Que eu fui lá para ajudar e aí vai ser bacana. A gente dá para trabalhar. Eu vou mandar isso aí, Sérgio, para a gente construir sobre isso. Beleza, vamos lá. Valeu, até a noite. Hoje à noite nos encontramos. Até mais. Clientologia na veia, atendimento lucrativo. Vamos que vamos.
Fica com Deus.